Quando você quiser que eu passe o slide, você me avisa que eu passo. Você já vai começar a gravar? Já tá na tela, não tá vendo, não? Tá. Boa noite, professor. Nós vamos apresentar sobre o manejo sanitário de bovinos de corte. Eu e o Edmar. Pode passar, por favor. Bom, o manejo sanitário ele vai ser um conjunto de atividades veterinárias planejadas e direcionadas para a prevenção e manutenção da saúde dos rebanhos. O manejo correto sanitário tem as medidas de higiene e de limpeza das instalações zootécnicas. Então, tem que haver limpeza diária, né, das instalações. Outra coisa, desinfecção umbilical do recém-nascido. A limpeza tem que ser com iodo, né, 10%, e fazer essa desinfecção ao menos 2 vezes ao dia, até a secagem do cordão para poder cair. A injeção do colostro também é muito importante, tem que acontecer no mínimo 6 horas, até 6 horas de vida do bezerro. E também temos as medidas de profilaxia, que é a vacinação, a vermifugação e banho com carrapaticida. A vacinação ela acontece a partir dos 3 meses, né, de vida, e a vermifugação também. Pode passar. Os principais problemas sanitários nos bovinos são intoxicações, brucelose, raiva dos herbívoros, carrapatos, febre aftosa, tuberculose e mosca dos chifres e berro. Então, tem que ficar sempre atento, né, no manejo dos bovinos para que não aconteça esses problemas. É importante a vacinação porque ela vai ajudar a proteger os animais contra as enfermidades que naturalmente acontecem na região. Também deve ser planejada, né, o atendimento às necessidades específicas de cada rebanho. Por isso que eu falei que é importante, né, sempre observar e fazer o manejo daqueles bezerros e também das matrizes. As vacinações elas ocorrem na idade, sexo, espécie e região geográfica e tipo de manejo que determina as vacinas a serem utilizadas. Pode passar. As vacinas obrigatórias no Brasil febre aftosa e a brucelose. A febre aftosa ela é uma doença de natureza aguda, então ela vai dar febre, ataca os animais biungulados, acomete os bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, suínos e alguns animais silvestres também. Ela se caracteriza principalmente por ser uma doença altamente transmissível e ela tem uma elevada morbidade. Pode passar. Agora eu vou estar falando continuando falando sobre a febre aftosa. Ela vai promover grandes prejuízos econômicos para o produtor, uma vez que se o animal tiver febre aftosa, ele deve ser descartado. A carcaça dele deve ser queimada e logo após enterrada. Sobre a contaminação, é feita pelo aftovírus, é transmitido pelo leite, carne e saliva do animal doente, facilmente carreada mecanicamente pela água, ar, objetos e ambientes contaminados. Os sintomas. Quando o médico for à propriedade para fazer a avaliação do animal, né, do bovino, os sintomas, se ele se encontrar esses sintomas, provavelmente pode ser aftosa. Vai começar com aftas na boca e na gengiva,
feridas nas patas e nas mamas. Essas feridas elas vão começar pequenininhas, unitárias, distantes umas das outras, mas logo após esses sintomas eles vão se agravar e essas feridas elas vão se unir, se tornando grandes feridas. Além disso, o animal pode apresentar febre, anorexia, perda de peso, dificuldade para pastar e produzir leite. E ela tem alta mortalidade em bezerros. Sobre o manejo sanitário, a vacinação obrigatória a cada 6 meses. Agora eu vou estar falando sobre a brucelose, que é uma zoonose que acomete várias espécies de animais domésticos e silvestres, podendo infectar o homem e causado por diversos biovares da bactéria brucelose, caracterizada por provocar aborto no terço final da gestação. As principais bruceloses vão ser essas daqui. Essas três aqui, elas vão ser as zoonoses, que podem ser transmitidas tanto no homem quanto no animal. Isso se dá principalmente pelo consumo de carne sem inspeção e de animais silvestres, originados de caça, né? Uma vez que esses animais silvestres eles não passam por uma inspeção e o consumo é feito. A brucelose é uma doença de rebanho, sua disseminação é pela ingestão desses materiais aí, placenta, fetos, fluidos fetais e descargas vaginais de animais infectados. Infecções congênitas ou perinatais, a disseminação da doença entre rebanhos ocorre usualmente pela introdução de animais assintomáticos cronicamente infectados, ou seja, o produtor comprou um animal e ele não exigiu a guia para o animal entrar, ser deixado no rebanho. Ou ele adquiriu o animal e não fez uma quarentena pequenininha, deixando esse animal isolado para ver se ele tinha alguma alteração clínica, e assim ele colocou o animal com brucelose dentro do rebanho dele e contaminou todo o rebanho. É muito importante, assim que você comprar um animal, ter essa guia de transporte com o exame de brucelose negativo. Aí nós também temos outras vacinas importantes para bovinos, né? Sobre o período de incubação também da brucelose, ele é variável. Os sinais clínicos vão ser febre regular ou intermitente por períodos variáveis, acompanhados de dor de cabeça, suores profusos, depressão e perda de peso, problemas de fertilidade. A maior causa da brucelose em humanos é promovida por acidentes com a vacina B19, que é usada para poder extinguir essa doença, né, no rebanho. Ela é causada por esses acidentes durante o manejo da vacinação, que é feito sem o uso de EPIs, né? Outras vacinas importantes para o... A obrigação também da vacina oficial B19 é aplicada somente nas fêmeas entre 3 a 8 meses de idade. Aí nós também vamos ter a restrição da idade da vacinação das fêmeas. Após esses 8 meses de idade, se você não tiver vacinado a fêmea, você vai ter que usar a vacina RB51 em fêmeas adultas. E para você poder usar essa vacina, você vai ter que ter autorização do órgão de defesa da sua região. Aí nós vamos ter agora sinais clínicos, né? Que vão ser a perda de peso, diarreia, fraqueza, voltando aqui para os procedimentos sanitários para uma boa vacinação. Desculpa, falar das vacinas importantes para os bovinos, que é a diclorostridiose, raiva, leptospirose e espécie. Agora eu vou falar dos procedimentos para uma boa vacinação, certo? Para ter uma boa vacinação, a gente vai precisar da vacina ser conservada de 8 graus em geladeiras. Nesse estabelecimento onde você vai adquirir essa vacina, geralmente em casas agropecuárias, você vai, o médico veterinário, o técnico responsável, ele tem que fazer a avaliação durante o dia, pelo menos 3 a 2 vezes, para poder ver se ela está na temperatura ideal. Ela deve ser transportada nas vacinas em caixa de isopor e com gelo. Também a dose deve ser aplicada em cada animal, indicada no rótulo da vacina. O efeito da vacina somente aparece depois de 14 a 21 dias de sua aplicação. Não se deve condicionar vacinas na porta de geladeiras, não utilizar agulhas sujas e não passar a mão no local da aplicação. Para ter uma boa vacinação, a gente deve também ter uma boa contenção para prevenir acidentes, uma vez que o bovino é um animal de grande porte. E em relação à vacinação contra a brucelose, a B19, que eu falei que causa muito a disseminação do vírus da brucelose, ela deve ser realizada por médico veterinário ou técnico agropecuário treinado, nunca por um peão da fazenda, certo? Que é o que a gente acontece comumente. Deve ser usado material de EPI, luva, óculos, máscaras, camisas de manga longa.
Agora eu vou falar um pouco sobre verminose. Eu já vou falar logo sobre carrapaticidas, antes de entrar em verminose, que a verminose e tanto o manejo, o carrapato, eles são tratados com o manejo, geralmente, do pasto, da fazenda, das instalações da fazenda e do animal, né? Fazendo a rotação de pasto, cuidando do pasto, fazendo a vermificação e batendo carrapaticida nos animais, né? Então, agora, já que eu falei aí do carrapato, eu vou entrar nos sinais clínicos da verminose, que é perda de peso, diarreia, fraqueza pelos secos, anemia, edema submandibular, aborto, e pode apresentar dispneia e tosse no caso de vermes pulmonares. Nós também temos os problemas subclínicos aí, que é o atraso no crescimento, piora da conversão alimentar e piora dos índices reprodutivos, que é muito ruim para o produtor, uma vez que ele vai estar alimentando aí esse animal para crescimento rápido, e o animal não vai estar respondendo, ele vai estar gastando tempo, vai estar gastando nutrição, né, medicamento, pasto, e o animal não vai estar respondendo por uma simples verminose. Ou seja, ele não sanou um problema na frente e esse problema veio trazer prejuízo, acarretar prejuízo muito mais para frente do que ele pensava. E também a gente deve fazer o controle de OPG, que é os programas de fezes. A gente deve sempre pegar uma amostra de 10% do rebanho, e se o OPG der mais de 500, a gente deve fazer a vermificação do rebanho. Vermificação são realizadas visando tratamento de controle e prevenção das infestações endoparasitárias. Nós temos as aplicações terapêuticas ou profiláticas. Quanto às higienes, todos os bezerros aos 2 meses de idade, sendo a última aplicação geralmente no ocasião das mamas, após esse período, os animais devem receber vermífugo no início e no fim da estação chuvosa, de preferência junto com a vacinação da aftosa. O controle da verminose vai ser feito através da manejo de pasto, usando gramíneas eretas, respeito da altura de resíduo e dar descanso à pastagem, ou seja, a gente tem que manter a pastagem na altura ideal, sempre na altura ideal e fazendo a rotação de pastos para poder que esse pasto descanse, e nós devemos descartar animais mais susceptíveis. Quanto à higiene das instalações, a gente deve fazer um programa de limpeza e desinfecção a cada 15 dias no período da seca e a cada 30 dias no período chuvoso. E não misturar os animais recém-adquiridos com os rebanhos, como eu falei. Se o animal não tiver guia de trânsito, tenta fazer uma quarentena de 30 dias. Se ele tiver uma guia de trânsito, também é bom fazer a quarentena, porque às vezes ele não tem uma brucelose, uma fitose, mas ele veio com outra doença, veio com uma verminose, nunca se sabe, né? Melhor prevenir do que remediar. E isolamento dos animais doentes. Se o animal está doente, deixa ele isolado até você saber o diagnóstico que o veterinário vai te passar. Isolar o animal, chamar o veterinário, fazer avaliação clínica, exame de sangue, esperar sair os resultados, e assim que sair os resultados, se o animal não for uma doença muito que vai atrapalhar muito o rebanho, voltar ele para o rebanho. É isso aí, professor. Boa noite. Qualquer dúvida pode entrar em contato através dos nossos e-mails. Assim que a gente receber esse e-mail, a gente responde. Até mais.